E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um, de novo aqui, vídeo do Parabólica. É para gerar engajamento logo no começo isso aqui, tá? Ele tá meio sujinho, a gente marcou banho para eles, para os dois, daqui a pouco. Mas ele tá bem sujinho, que a gente levou no parquinho, ele adora a sujeira. Te amo. Ó, tá, não vou fazer isso não. Não façam isso com o cachorrinho de vocês, viu? Ó, desce. Ele falou que não quer, beleza. Olha só, nossa, peraí. Deixa eu ajeitar aqui. Hoje tem vídeo, então, a gente vai falar sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial, a jornada do Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Tem vídeos aqui no canal que eu falo a jornada de vários países durante a Segunda Guerra Mundial. A jornada não, a campanha, né? Então hoje a gente vai fazer do Japão, se vocês quiserem que eu faça de algum outro país. Tem do Brasil, tem dos Estados Unidos, se vocês quiserem que eu faça, por exemplo, do Canadá. Alguns são mais interessantes do que outros, né? A gente faz, tá bom? Então já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, e curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Vamos com calma, tranquilidade. Tem história, tem filosofia, tem sociologia, tem muito conteúdo aqui para o Enem e demais vestibulares. Referências aqui na descrição. Deixa eu centralizar mais o microfone aqui, tirar um pouco mais da minha boca. E também os links das minhas redes sociais estão aqui na descrição ou no comentário fixado. Não deixe também, por favor, estar encerrando lá de me ajudar o canal Parabólica lá a uma vaga no prêmio IBEST. Eu falei para vocês que é muito difícil a gente conseguir, porque a gente descobriu isso tarde, não deu para fazer campanha, mas subir de ranking para mostrar a força nossa aqui, para mostrar o quanto que a gente pode. Quem sabe em outros anos a gente não consegue. E vamos embora então. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. Vamos começar? Bom, a história do Japão, especificamente com o nazifascismo, que a gente daqui a pouco vai falar mais ainda sobre esse fascismo, essa similaridade do fascismo japonês, do fascismo no Japão, mas essa história de aproximação do Japão com ideologias nazifascistas, ela vem muito de acordo com um período chamado Showa. O que é esse período? É o período de um imperador, que corresponde ao período do imperador Hirohito, que vai ser o imperador do Japão por muito tempo, de 1926, após a morte de seu pai, até 1989. A verdade, o projeto de expansão do Japão, esse projeto de expansão imperialista do Japão começa no século XIX, a partir da restauração Meiji, então vem antes, mas agora a gente está falando da proximidade com o nazifascismo, certo? Se a gente for pensar antes, a gente tem, por exemplo, a expansão do Japão em 1910, na invasão da Coreia, por exemplo, mas a gente está tentando trazer agora mais perto do que é o conceito aí da Segunda Guerra Mundial. O que a gente tem aí de proximidade? A gente tem a invasão japonesa na Manchúria, certo? Em 1931, onde o Japão ele estabeleceu na Manchúria um chamado Estado Fantoche, tá bom? O que é um Estado Fantoche? O Estado Fantoche basicamente você mantém a Manchúria, nesse caso, com autonomia, mas essa autonomia é muito entre aspas, porque na verdade ela tem que servir aos interesses japoneses. Então a gente está falando de um Estado fantoche. E entre 1937 e 1945, que coincide, não é que coincide, vai direto mesmo com o fim da Segunda Guerra Mundial, há uma invasão pesadíssima do Japão, mais ainda no leste chinês, que é a chamada Segunda Guerra Sino-Japonesa. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, sobre a Primeira Guerra Sino-Japonesa. A Guerra Sino-Japonesa, então, Japão e China e Japão, certo? E nesse caso, o Japão consegue chegar até a atual capital, que é Pequim, e a antiga capital chinesa, que é Nanquim. E aí você tem um processo, inclusive, que aconteceu, que o Japão promoveu um verdadeiro massacre na antiga capital da China, que é o chamado Massacre de Nanquim. Cerca de 200 a 300 mil pessoas foram mortas na capital chinesa naquele período. Você teve casos famosos, inclusive, de mulheres sendo estupradas, sendo colocadas como escravas sexuais de soldados japoneses. Foi um massacre
pesadíssimo que o Japão fez e conquistou boa parte do território chinês. Isso já é um conflito que ele é anterior à Segunda Guerra Mundial, mas ele se encaixa dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial. Então o Japão, ele vai ser, eu sempre falo aqui, ele é o grande conquistador durante esse período de Segunda Guerra Mundial e a gente vai ver isso aqui, de fato. Um dos componentes que contribuiu para a ideia do expansionismo japonês no Oceano Pacífico é uma questão racial. Tem um componente racial muito importante. E eu explico por quê. O Japão, ele esteve presente na Primeira Guerra Mundial, apoiando a Entente da guerra. Qual que é a Entente da guerra, da Primeira Guerra Mundial? É aquele bloco formado por Rússia, Inglaterra, França, depois a Rússia sai entre os Estados Unidos. E após a Primeira Guerra Mundial, quando ela acaba em 1918, a gente tem, em 1919, o Tratado de Versalhes e a formação da Sociedade das Nações, a Liga das Nações. O Japão, ele tinha conseguido, inclusive, uma cadeira permanente, um assento permanente na Liga das Nações, e ele havia feito uma proposta de colocar uma cláusula na Sociedade das Nações, no texto base da Sociedade das Nações, sobre igualdade racial. Visto que se trata de um país asiático, um país que sofreu por muitos anos, por muitos séculos, na verdade, sofreu pelo imperialismo europeu, sofreu mesmo, sofreu até antes, quando você tinha portugueses comercializando com japoneses, havia muita xenofobia por parte de europeus contra os japoneses. Eu até já contei essa história aqui em outros momentos. E aí você tem o Japão pedindo para colocar uma cláusula de igualdade racial, o que foi rejeitada pelos outros membros da Sociedade das Nações, membros mais fortes, mais representativos. Então a gente está falando de Estados Unidos, Inglaterra e de França, porque é contraditório no ponto de vista desses membros. Por quê? Porque eram países imperialistas. Eram países que faziam domínio do continente africano, do continente asiático, americano, e eles utilizavam um discurso ou uma justificativa eugenista, que é aquela do bem-nascido, é aquela justificativa do fardo do homem europeu, do homem branco, né? Porque aí tem os Estados Unidos, não é europeu, mas o fardo de levar a civilização. Então foi rejeitado. Isso contribuiu para um sentimento, não de revanchismo, mas um sentimento de ódio entre os japoneses contra essa questão dos próprios europeus, dos Estados Unidos também, sabe? Então, no sentido de criar-se no próprio Japão, na verdade já existia, mas de atenuar-se no Japão esse imperialismo que tem um caráter também de componente racial, de que é preciso, então, conquistar outros, fazer guerra contra esses países que não nos apoiam, que não querem a igualdade racial, essa cláusula, e que também fazer uma guerra e conquistar, justificar o que já estava sendo feito e continuar conquistando territórios no Sudeste Asiático, principalmente no sentido de colocar o Japão como superior aos outros povos do Sudeste Asiático. Então existe um componente muito importante racial dentro das motivações japonesas que vão gerar aí, que vão entrar na Segunda Guerra Mundial. Um outro componente que é muito importante é que com a restauração Meiji, na verdade isso aí vem um pouco antes, tá? Mas ele ganha também novos ares agora nesse período entre guerras, no período Showa que a gente está falando, que é o chamado Shintoísmo de Estado. O que é isso? Shintoísmo, uma religião, inclusive de séculos no Japão, e é uma religião você não tem uma centralização política, você não tem uma centralização, um grande criador no shintoísmo, mas é uma questão muito espiritual para os japoneses. E o shintoísmo ele se torna uma prática de Estado. Então a gente tem uma religião oficial do Estado nesse período. E por que isso é um outro componente que gera aí, que é importante para a gente entender o Japão na Segunda Guerra Mundial?
Porque o shintoísmo de Estado, ele traz um caráter nacionalista muito forte, que ali é tudo isso que a gente está falando, vai juntando, história é isso. Ele traz esse caráter, esse componente nacionalista, visto que o shintoísmo de Estado tenta preservar uma tradição religiosa do Japão anterior às influências religiosas que vêm de outros povos, as influências religiosas que vêm, por exemplo, da Europa. Então fala assim, não, essas religiões que vocês estão trazendo para cá, elas não servem, a gente quer pegar uma religião que é mais raiz no Japão. Então o shintoísmo de Estado, ela traz esse componente nacionalista para o Japão. A gente cultua essa é oficial do Japão, compreenderam? E ideologicamente o Japão se aproxima a uma similaridade com o fascismo italiano e o nazismo alemão. Então a gente tem aqui um exemplo, vou trazer para vocês essa discussão, que é uma discussão muito discutida ainda, né? Uma discussão muito discutida sobre a questão da similaridade do modelo japonês com o nazifascismo. Então existem aqueles que vão defender que era similar, mas não se caracteriza como um fascismo, e tem aqueles que defendem que sim, era um modelo fascista. Há uma discussão sobre isso, inclusive na historiografia. A dica que eu dou para vocês, se vocês tiverem que fazer algum tipo de redação, trata com a questão da proximidade. Sempre trabalho com palavras, né, com conceitos de proximidade do modelo japonês com o fascismo italiano, que assim você vai por um caminho mais seguro, tá? Se você tiver preocupação, se você tiver medo nesse contexto. Então acho que é muito importante. Bom, vamos lá então. Você tem então similaridades muito próximas com o nazifascismo. Então você tem práticas anticomunistas no Japão. Isso é caracterizado, logicamente, por um pacto que o Japão fez com a Alemanha lá em 1936, para vocês terem noção. Ele já tinha feito um pacto com a Alemanha nazista, que é o pacto anti-Comintern, que era o pacto de anticomunismo. Então, lutar contra o comunismo soviético, a União Soviética, inclusive, era uma inimiga do Japão, já tinha problemas de guerra, desde os tempos da Rússia, né, da guerra russo-japonesa, em 1904, 1905, e agora uma União Soviética socialista de Stalin, o Japão se comprometeu a combater o comunismo, o socialismo, junto com a Alemanha. Depois a Itália vai aderir a esse bloco também. Você tem políticas também que são antiliberais, porque você tem uma política no Japão de Estado muito forte, investindo na questão industrial, bélica e também militar, principalmente militar. Então o Japão ele cresce. Isso é uma similaridade que você tem com o modelo nazifascista, tá? Eram anticomunistas, antiliberais, e você tinha o poder da indústria com um crescimento militar forte. Salvo, né? A gente tem aí resguardadas algumas diferenças que são fundamentais, que é o que pesa na balança para o pessoal falar que é similar, mas não fascista. 2 pontos aqui importantes. A ausência de um partido único. O Japão não tinha um partido único, como era o modelo do nazifascismo. A ausência de um partido único e a ausência também de um ditador carismático, como era Mussolini para a Itália e Hitler para a Alemanha. E reparem, quando a gente fala aqui em carismático, tá, gente? Quando eu estou falando aqui em carismático, não estou falando, todo mundo adora, ele não é isso. Mas ele tem um discurso voltado para as massas, certo? Que conquista boa parte das pessoas. Mas principalmente as massas, os alemães, os italianos. Então esse discurso, no Japão você não tinha. Você tinha a presença do imperador, você tinha os primeiros ministros, mas você não tinha um processo, você teve um processo autoritário no Japão, mas foi um processo um pouco mais lento do que você teve na Alemanha ou na Itália. Bom, independente disso, a gente tem essa proximidade do modelo japonês muito forte com o nazifascismo. Eu diria mais, eu diria que eles são muito mais iguais do que diferentes, tá bom? Bom, nessa invasão, nessa guerra sino-japonesa de 37 a 45, o Japão esgotou seus recursos. Ele utilizou muito recurso de guerra, é a chamada economia de guerra. Ele utilizou muitos de seus recursos e os recursos se tornaram escassos no Japão. E aí o que ele faz? Qual que é a proposta do Japão?
continuar avançando para conquistar mais matérias-primas e mais recursos. Em vez de você parar, porque a guerra está te causando falta de recurso, você continua expandindo o território para adquirir mais recursos. Então, o que acontece? No dia 27 de setembro de 1940, tá, é assinado em Berlim, a Segunda Guerra Mundial já tinha começado, nem todos os países ainda tinham declarado guerra. É assinado em Berlim o acordo tripartite, ou pacto tripartite. Tripartite: Alemanha, Itália e Japão. Está formado o que a gente vai conhecer como o eixo, as forças do eixo, ou pacto do eixo, tá bom? É assinado por conta de uma proximidade ideológica e de planos econômicos expansionistas. É assinado, então, aí o pacto do eixo. E aí o Japão ele ganha um fôlego, sabendo que ele tem um suporte, teoricamente, apesar da distância geográfica, um suporte de que existem forças fazendo algo parecido, só que na Europa. Em 1941, ele invade e toma a Indochina, que era uma colônia francesa, e como resposta desse processo do Japão, os Estados Unidos ele promove um embargo ao Japão, porque ele está vendo o Japão crescendo. Está vendo o Japão, os Estados Unidos ainda nesse processo, ele ainda está declarando neutralidade na Segunda Guerra Mundial. Mas essa neutralidade dos Estados Unidos, a gente sabe que é uma neutralidade meio que falsa. Que os Estados Unidos ele está neutro, mas ele, se ele tiver que entrar em um lado da guerra, ele entra do lado dos aliados e não do eixo. E aí ele vê esse expansionismo japonês, né, crescente no Oceano Pacífico, e ele declara um embargo econômico ao Japão. Ó, a gente não negocia mais com o Japão. Inclusive, ele suspende o fornecimento de petróleo para o Japão. E o Japão necessitava desse fornecimento de petróleo. O Japão, 80% do petróleo japonês vinha de fontes dos Estados Unidos, de colônias dos Estados Unidos, de território dos Estados Unidos. E aí você tem uma crise no Japão. E o que acontece? Em meio a esse impasse, você tem duas opções. Primeira opção do Japão: cessa, sai desse acordo, para a guerra, para poder voltar a ter relações econômicas, que ele precisa. Segunda estratégia: continua avançando, continua se expandindo para adquirir mais matérias-primas. Porque ali no Oceano Pacífico você tinha muita riqueza de matérias-primas. E essa é a escolha do Japão. O Japão ele vai buscar dominar cada vez mais o Oceano Pacífico. Ele vai invadir as Filipinas. Você tinha inclusive domínio dos Estados Unidos nas Filipinas. A Birmânia Britânica, atual Mianmar. A Tailândia. As Índias Orientais Neerlandesas, que são a atual Indonésia, entre outros. Então ele fala assim, ó, eu poderia parar e voltar a ter relações econômicas, comerciais com os países que eu preciso, que me fornecem essa matéria-prima. Ou eu posso tentar ser autossuficiente cada vez mais, lutando e conquistando territórios. Essa é a escolha do Japão. E aí, no dia 7 de dezembro de 1941, a gente tem aquele ataque dos kamikazes, dos japoneses, dos pilotos japoneses, da Marinha Imperial Japonesa, na base estadunidense de Pearl Harbor, no Havaí. E aí esse é um ponto importante, inclusive tem filme sobre isso, né? Eles atacam os Estados Unidos, atacam uma base importante no Oceano Pacífico dos Estados Unidos. Motivos: uma resposta a esse embargo que a gente falou. Então, uma resposta a vocês e demonstrar o poder de fogo para vocês, que a gente não precisa mais da economia de vocês. E também uma forma de atrasar os Estados Unidos, que já estava prestes a entrar nessa guerra, que estava se estendendo já. Então vamos atrasar os Estados Unidos, porque eles vão sofrer uma crise com esse ataque e eles não vão tentar entrar nessa guerra logo de cabeça. Mas isso acontece justamente o contrário. Os Estados Unidos declara guerra alguns dias depois e ele já envia duas grandes frentes. Tem outras também, mas essas são as duas grandes frentes. É declarado guerra ao eixo, né? Então os Estados Unidos envia seus soldados, suas companhias de paraquedistas, entre outros, para a Europa, para lutar na frente ocidental, onde a gente vai ter lá em 44, no 6 de julho de 44, o chamado Dia D, na Normandia, né, na França, e também uma guerra pesadíssima no Pacífico. Inclusive,
eu estou reassistindo, que é uma das séries que eu mais gosto, que é o The Pacific. Né? Eu já falei aqui outro dia também, eu já assisti algumas vezes a primeira, que é o Band of Brothers. São duas séries da HBO. O Band of Brothers conta os ataques dos Estados Unidos já no dia D, a partir do dia D na Europa, e depois você tem o The Pacific, que é essa luta contra o Japão no Oceano Pacífico. Fica a dica para vocês aí, as séries são um pouco antigas. Band of Brothers, se eu não me engano, é de 2001 ou 2003, e o The Pacific é de 2011, mas elas são muito interessantes. As imagens, você tem a mão ali, o braço, né? O toque do Steven Spielberg, acho que do Tom Hanks também. Inclusive, a motivação veio depois de ter feito o Resgate do Soldado Ryan, que é um filme de 96, né? 97, se eu não me engano. Mas é muito bacana, fica a dica aí para vocês. Bom, com a entrada dos Estados Unidos nessa guerra, o Japão começou a sofrer derrotas, porque os Estados Unidos você tinha uma força bélica maior e também em soldados. Você tinha mais investimento dos Estados Unidos e estavam entrando novos nessa guerra, enquanto o Japão já vinha de sucessivas guerras. Desculpem, como eu falei para vocês, na China, você tinha desde 1910, com a invasão da Coreia. Então, os Estados Unidos é como se chegasse novo para essa guerra. Os fuzileiros navais dos Estados Unidos chegassem novos, mas enfrentaram uma resistência forte dos japoneses. Os japoneses foram recuando cada vez mais nas ilhas do Pacífico à medida que os Estados Unidos iam subindo. Mas antes disso, inclusive, você teve um massacre que o Japão fez, o chamado Massacre de Manila, nas Filipinas, em 1945, né? Quando a gente já estava caminhando para o final da guerra. Foram os últimos suspiros do Japão, que entraram na capital das Filipinas e mataram, como eu falei para vocês, estupraram mulheres, os soldados, né? Fizeram de escravas sexuais e deixaram aí mais ou menos 100 mil mortos civis. Depois eles continuaram recuando com o avanço dos Estados Unidos. E o fim desse processo? O fim desse processo vem no dia 6 a 9 de agosto. 6 de agosto e 9 de agosto são as datas de 45 das duas explosões nucleares. Os Estados Unidos explodiram as duas bombas no Japão, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, matando mais ou menos ali 200 mil pessoas. Mais ou menos 200 mil pessoas, os números não são tão precisos assim. Já como uma forma, a gente já sabe os efeitos dessa bomba, né? Dessas bombas, como sabendo que a guerra na Europa tinha basicamente chegado ao fim, era uma resposta, uma força, uma forma de mostrar poder dos Estados Unidos perante o mundo, perante a União Soviética, sabendo que daí vem a Guerra Fria, você vem essa disputa entre capitalismo e socialismo, e também como uma forma de render o Japão e destruir polos econômicos do Japão, polos industriais japoneses, e colocar o Japão como um país agora que dependa dos esforços dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial. Isso é real. Mas não foi só isso não. A União Soviética também fazia essa guerra no Pacífico, entrou nessa guerra do Pacífico contra o Japão, e aí você tem no dia 9 de agosto, você tem uma ofensiva estratégica da Manchúria, mais conhecida como Operação Tempestade, quando a União Soviética aceita contribuir com essa guerra no Pacífico, visto que a União Soviética já tinha tomado Berlim, na Batalha de Berlim, rendido à Alemanha. A União Soviética chega na Manchúria e liberta a Manchúria, ajuda, né, a libertar a Manchúria, com cerca de 1,5 milhão de soldados do Exército Vermelho. Esses dois pontos são extremamente fundamentais e importantes para a gente entender que a Guerra do Pacífico acaba aí, a partir do dia 6 a 9 de agosto de 1945. E a consequência disso? Agora vamos para a consequência, gente. Após essa guerra, a gente teve julgamentos e condenações, inclusive à morte, de oficiais japoneses por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A gente pode citar aqui o Tribunal Militar para o Extremo Oriente, também conhecido como Tribunal de Tóquio, tá? O julgamento de Tóquio, mas você teve inclusive tribunais em outros países paralelos a esse, como por exemplo tribunais na China, que foi um dos países que mais sofreu com a invasão japonesa antes mesmo da Segunda Guerra, fez tribunais internos para julgar inclusive oficiais que permaneceram ali. Porém, esse Tribunal de Tóquio foi em 46. Algumas pessoas não foram nem sequer julgadas. E coloca aí o imperador Hirohito, eu sempre confundo.
o Hirohito, que não foi nem sequer julgado, nem a sua família, por esses crimes de guerra e crimes contra a humanidade, porque até mesmo havia uma influência dos Estados Unidos que olhava para o imperador e olhava para o Japão como um potencial aliado durante o período de Guerra Fria. Inclusive pegando cientistas japoneses que faziam experimentos, inclusive com chineses, com coreanos, usavam eles de cobaia para, inclusive, trabalhar nos Estados Unidos, na questão da evolução científica dos Estados Unidos na Guerra Fria. Vocês sabem que isso aconteceu, vocês sabem que, inclusive, isso foi utilizado, o Von Braun, por exemplo, na Alemanha, o responsável pelo míssil balístico, eu até falei isso num vídeo atrás aí, foi patriado pelos Estados Unidos, com algumas condições e tal, mas você tinha cientistas alemães que foram para os Estados Unidos ajudar no processo aí da corrida espacial. Foi no vídeo da corrida espacial que eu falei isso, que eu relatei isso, inclusive, tá bom? Ao todo, atenção, para a gente fechar aqui em números agora, desde a invasão da Coreia, que vai de 1910, começa em 1910, passando pela invasão da Manchúria e a Segunda Guerra Sino-Japonesa, 37 a 45, e todas essas conquistas que o Japão faz no Oceano Pacífico, lutando depois nessa guerra no Pacífico contra os Estados Unidos, o exército japonês matou cerca de 8 milhões de pessoas nas suas práticas políticas expansionistas. É muita coisa. A Segunda Guerra Mundial deixou um saldo aí negativo, né? Porque só pode ser negativo, deixou um total aí de cerca de 80 milhões de mortos. Desses 80 milhões, vocês já podem colocar uma boa porcentagem aí do Império Japonês, tá bom? O que é um dado muito triste. E é melhor eu ir fechando esse vídeo agora, porque minha avó, vocês já perceberam que ela já está indo embora. Esse vídeo acabou ficando mais longo do que eu imaginava, mas está aí. Trouxe um vídeo legal para vocês entenderem um pouco mais sobre a campanha japonesa na Segunda Guerra Mundial, que na verdade vem de antes da Segunda Guerra Mundial. E é isso. Espero que vocês tenham curtido, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Amo vocês de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!